Olá, amigos. Estamos aqui hoje para desejar a todos um Natal, paz, saúde e amor. A todas as famílias, a você, ao povo, enfim, sem distinção, independente que sejamos ou venhamos a ser. E para celebrar esta data com a magia do amor, da paz, da esperança, do sonho, vamos pedir a Deus essa permissão para que possamos trazer essa compreensão. A gratidão, que Paulista é acolhedora, uma gratidão exuberante e contagiante, porque Paulista é a maior cidade do litoral norte, com essa exuberância da mata, que respiramos esse ar puro. Por isso que eu digo e reafirmo, Paulista é um pedaço da minha vida, um pedaço do meu coração. Fica com Deus. Paulista é um pedaço da minha vida, um pedaço do meu coração. Paulista mandou me chamar, Paulista mandou te chamar, Paulista mandou nos chamar. Boa noite, amigos do YouTube. Você que aí está atento a esse novo programa que hoje tem pessoas altamente envolventes. Uma das convidadas mais embelezadas da vida, pelo seu tamanho, pela sua grandeza, pela sua capacidade, mas pela sua determinação de acreditar naquilo que nós precisamos, vencer os obstáculos. Professor Nivaldo, um professor renomado, que venceu até os obstáculos da vida. Muito bem. Mas muito mais ainda, um jurista que veio lá do Engenho Caldeirão, lá na Serra da Borborema, em Triunfo, filho de Maria Cristina e Antônio Pedro, onde se produz o melhor café do Brasil, Vinícius Campos. Mas hoje estamos repletos aqui de convidado, com a Aline, que é produtora, o Marcos Vinícius, e a Neide, advogada, o Peterson, a Misa e o Júnior, todos que nos engrandecem, que nos dá essa fortaleza na espiritualidade avançada, nessa harmonia. Mas temos essa convidada especial hoje, que eu vou debater, produtora cultural, filha natural de Paulista, lá da rua Corte Largo, bem vizinho a Fó. Fó, aquele que era motorista de Milton Lundgren, ao vizinho do motorista de Geraldo Pinho Alves, que era artilharia. Então veja, ela é rica de história, rica de conhecimento, irmã de Cosmo e Damião, meus amigos de infância. Lá da Avenida Rodolfo Aureliano, na Vila Torre Galvão, onde eu fui criança. Com você, Patrícia. Eu agradeço demais. Ela veio aqui para ravar. E ainda nesse campo, né, de gratidão, já que o assunto culminou, eu acredito que estamos no ano de 2024 e nós estamos com uma nova mentalidade. Muito bem. Essa mentalidade, ela tem quebrado vários paradigmas, que é o fazer o bem e o compartilhar. Em 2012, eu realizei um evento aqui em Paulista, que foi um dos que você participou, muita gente conhece, que é a Flipa, que é a Festa Literária do Paulista, é a festa oficial da cidade de literatura. E naquela época, Nina e caros amigos e todos que estão aqui, falava-se muito em tecnologia, muito em inovação. E eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de inovação, e eu queria trazer isso para o mercado literário. E sempre teve aquele medo, né? Será que se a gente trouxer a tecnologia, o digital para o literário, as pessoas vão perder o hábito do livro? Não, o livro, quem é que não gosta de comprar um livrinho, né? Sentir aquele cheiro, principalmente se você estiver numa cafeteria, né? Que é o meu sonho, ainda vou abrir uma cafeteria só para poder me ver nessa cena. E Paulista pede isso, chama porque isso. Tem esse viés. Veja, nós temos em Paulista uma academia de
letras e artes e ofício. Muito bem. E uma academia importante, né? Você vê aqui o nosso entorno, você tem outras academias, mas aqui tem uma academia de letras e artes e ofício. Nós temos aqui uma UBE, uma União Brasileira dos Escritores, com a sucursal. Nós temos aqui grupos de literatura, nós temos grupos de música. Então, assim, se for para falar de inovação, de gratidão, de renovação, o que eu sugiro a todos os pré-candidatos, todas as pessoas hoje que estão ligadas na política, é que tenham essa visão limpa, que tenham essa visão clara, né, que as coisas elas precisam mudar. A gente está na era do compartilhamento, né? Você vê a era das inteligências De artificiais. estender a mão. De trocar ideias, de estender a mão, de Lucélia Gomes, compartilhar. Amaro Poeta. Nossa, eu estive, né? Nós nos encontramos por acaso na festa da Academia de Letras de São João, e eu me emocionei completamente com uma das fundadoras, né, da academia, Muito que bem. é Bernadette Serpa. Bernadette Serpa. Lucélia Gomes, Bernadette Amaro Poeta. Serpa contando aquela história de criança. Gente, para quem não conhece Bernadette Serpa, leiam Bernadette Serpa também, entre outros escritores Ela tem um livro. paulistenses. Deixa eu cortar um pouco assim. Ela tem um livro fantástico. A mulher é fiandeira e o homem é Meu, tecelão. Olha só, É. gente. Ela mexe com a sensibilidade da história da cidade. Exatamente, olha isso. Aquela galega dos olhos verdes e os cabelos de trança. Linda. É linda. Então, assim, ela contando a história para crianças, jovens e adultos, naquele magnetismo e uma história da vida dela, né, de criança. E numa linguagem perfeita, num português perfeito. Apesar de ela tem seus 87, 88. Maravilhosamente bem. Mas Vinícius tem 83 Tá e lindo aqui. Ó, a Lucélia Gomes, que é a nossa presidente. Lucélia, que foi... A Lucélia Gomes, Isso. Amaro Poeta, que ele Amaro Poeta é que é o homem do outro renomado, mundo, renomado. o homem veio do outro planeta. Margarete uma Leite, autoridade. Isabel Maia. Nós temos um grupo de intelectuais aqui na academia, viu? Isso. E, graças a Deus, o São João foi moldurado, a nossa academia, com a presença de Patrícia Guedes, Obrigada. lá, Foi o convite de Lucélia. que foi muito bom. A Lucélia tá arrasando, tá dando show. É. Tá. Então, Tá, de a competência e cultura organização. vai ter jeito nessa terra. Com certeza. E essa... Paulista mandou nos chamar. Muito boa noite aos nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando. Para você que está acompanhando, eu sou Renata Gouveia e ao lado dos convidados de hoje, dou mais um início ao Pode Falar Paulista. O tema de hoje é os desafios da educação pública em Paulista. Para esse debate sobre educação, recebemos a estudante da rede estadual e ativista em política, Micaela Lira. Boa noite. O pedagogo, astrólogo e astrônomo professor Nivaldo e o empresário Nena Cabral, que tem uma preocupação muito grande quanto ao rumo que a educação vem tomando ou está tomada aqui em Paulista. E para começar, tem uma pergunta. Você que tem pergunta, sugestão, manda aqui no chat que a gente dá uma leiturinha aqui e traz para o debate aqui, ok? Lembrando que a educação é base para tudo. Eu tenho algumas questões para trazer aqui para a mesa, mas antes, acompanha aí a realidade do que tem acontecido aqui em Paulista. Rodou. O Conselho da Escola Municipal Ministro Etelvino Lins, no Janga, em Paulista, vem fazendo um pedido desde o início deste ano. De acordo com o presidente, já foram enviados 2 ofícios à Secretaria de Educação do município, solicitando os materiais didáticos a que os mais de 200 alunos têm direito. Infelizmente, continua do mesmo jeito. Essa escola aí, a Escola Municipal Ministro Etelvina, foi gravada uma matéria recente, essa matéria é do dia 22 de julho, segunda-feira agora, né? E foi exibida no programa Vem PE, da TV Guararapes, que tem a apresentação de Vivi Hollenberg, e essa reportagem que a gente acabou de ver é de Juliana Nascimento. Vamos lá. Estamos, vocês aqui na mesa, né? E vocês aí de casa. A gente está no finalzinho de julho, só faltam 5 meses para acabar o ano letivo. E a gente vê uma situação dessa como realidade de um município grande como Paulista. É muito lamentável, né? E detalhe, que a gente trouxe essa escola aqui, essa matéria de lá do VMPE, porque saiu agora há pouco. Mas a gente tem um outro
outros exemplos de colégio, de escolas municipais, que têm essa deficiência de material escolar, de falta de merenda, de falta de professor, né, de falta de infraestrutura. E com isso, eu gostaria de citar o Firmino da Veiga, que funciona apenas um anexo e tem mais 2 partes que estão, Micaela, abandonadas. Eu não diria nem abandonada, está depredada, tá triste aquilo ali. E quem visitou lá há poucos dias foi meu amigo Nena Cabral. Não é isso, Nena? Inclusive tinha até tem uma parte lá que era a biblioteca pública. Estou errada? Não, na verdade, boa noite a todos. Firmino da Veiga é uma escola de referência na região. Anteriormente, ela ofertava 7.500 vagas, hoje, pouco menos de 1.500. E suas instalações estão há mais de 40 anos no mesmo perfil. Depedrada, sem condições de ofertar qualidade de ensino. A secretaria também foi desde a época quando eu fiz o científico lá, em 1971, a quadra depredada, o pátio também, o laboratório, não existe, que eu tive o prazer de doar uma luneta para fazer a leitura dos astros, aprimorar o conhecimento, como também a biblioteca que foi destruída. E esse é um retrato notório. E a escola Teovino Lins segue no mesmo caminho. E eu quero aqui parabenizar o Rogério. Rogério, que é um brilhante defensor dos fatos públicos que ocorrem com depredação para o patrimônio, quer seja na cheia, quer seja na saúde, quer seja na educação. Parabéns, Rogério. Mas vamos sonhar em poder termos futuramente uma infraestrutura completa para atender a demanda educacional, porque a merenda escolar hoje ofertada nas escolas é o cuscuz com sardinha ou salsicha, de péssima qualidade. E o material didático, como bem foi situado aí, não existe, não houve a entrega desde o início do ano letivo. Além do mais, o acesso, a conservação das escolas são precaríssimas. Tudo isso retrata uma gestão ultrapassada e sem compromisso com a cidade paulista. Boa noite a todos. Iniciamos mais um programa aqui nessa quarta-feira. E inicialmente já convido a todos a participar, assim que possível, comentando, compartilhando e curtindo aqui no nosso canal. Hoje teremos uma apresentação ilustre de Alberes, de Alfredo, o proprietário, empresário do Armazém 10, onde a gente vai conhecer um pouco mais da sua história, da sua vida, morador de Paulista. Desde sempre, um paulistense. Nascido e criado. Aí, de raiz, e ele vai contar um pouco mais de sua vivência aqui na nossa cidade. Inicialmente, passo a palavra para Alberes, para ele se apresentar. Seja bem-vindo, Alberes. Tá certo, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, participando desse podcast com vocês, né? É sempre bom nos apresentar e falar sobre a nossa cidade, falar sobre o nosso trabalho, né? E Paulista é uma cidade que ela me conquistou com o coração desde a nascença e por isso que eu investi tanto e planejei tantos sonhos aqui. Um deles é o Armazém 10, que é o sonho mais concreto que eu tenho hoje. Desde a minha infância eu tinha essa busca de ter algo que pudesse enaltecer um pouco a cidade. E através do espaço, depois de muito sacrifício, fazia o quê? 12 anos esse Armazém 10. Então é uma luta constante. Manter a cultura viva através do meu espaço. Porque é um espaço hoje que não é só de eventos. A gente não se tornou só uma casa de festa. É uma casa que abriga oportunidades de espetáculos culturais, como a gente está fazendo agora, que é a exposição Talento e Emoção do artista plástico Érico Albuquerque, né? Voltado para uma celebração da emancipação dos 89 anos da cidade. Então, assim, não é mais uma casa de festa comum. Ela virou uma casa cultural, onde a gente vai abrigar shows, momentos de cantores e artistas locais que queiram. A gente está sempre de portas abertas para isso. Alberes, de uma família humilde e vencedora. Seu avô, Carrinho, que eu lembro como criança que assistia ele circulando ali naquela fonte de água na Praça Agamenon Magalhães, que já não existe nem praça. Começou lavando o carro na
praça, depois foi se credenciando e depois teve seu próprio veículo. Veja que vitória. Parabéns, Abel. A história é linda mesmo, né? E a história dele, Nina, ela me causa orgulho, entendeu? E assim, me fortalece no meu empreendimento que eu tenho hoje de persistência. Eu acho que a história do meu avô é uma história de persistência, né? Que, como você falou agora, é realmente uma história muito bonita, que dá até uma trajetória, porque ele começou do nada, né? Almejava ali ter um carro, né? E ele começou como? Lavando o carro. E de lavar o carro, ele passou a ser o dono de um carro, né? Eu lembro como criança isso, presenciei e né? É uma história, assim, bonita. E essa é uma história que hoje me representa. Então eu, que comecei também nessa história, já sou filho da filha dele, né? De Dona Célia, e o genro que era seu Edivaldo, e construí o meu legado através da história dele, de começar também do zero, como eu falei para você, né? Que eu já comecei com essa parte de eventos infantis lá atrás, com muitas coisas menores, e qual você uma vez me deu a oportunidade, né? Eu fiquei lembrando agora, muito feliz de fazer um Natal junto com você, que foi um dos natais mais bonitos que a cidade aqui teve, que foi quase que uma nostalgia, uma volta do tempo na época, onde a gente não tinha mais isso aqui na cidade, e de repente foi o único ano que houve um Natal tão bonito na cidade, que até hoje ficou na minha memória. A começar da iluminação da igreja. A iluminação e do Jardim do Coronel. Foi a iluminação do Coronel, a iluminação da igreja, foi a da Barriguda. Bonita, foi criança correndo para tudo que ela, porque nunca viram o helicóptero chegar com o Papai Noel na cidade. Né? Isso aí sem marca, né? No máximo que foi visto foi o quê? No carro de bombeiro. Então, assim, são coisas que fazem parte da minha trajetória, que ficam marcadas. E fortalece a gente. E hoje, para eu ser Alberes Dias, assim, eu sempre digo, eu sou Alberes Dias, mas eu sempre vou ser Alberes. Porque eu sei de onde eu vim, sei onde eu estou, sei onde eu quero ir. Vamos juntos, hoje, trazer uma discussão mais recente, que foi o pleito das eleições passadas, que deu, no primeiro turno, a vitória do candidato Ramos. Quem está disputando hoje a prefeitura é um ex-prefeito que fez parte dessa cidade durante 8 anos de mandato. E quando a gente vai ver o histórico, o homem que saiu da prefeitura indicou Francisco Padilha, não é? E Francisco Padilha, ele perdeu para Ives Ribeiro, que esse Ives Ribeiro o apoiou, que foi o Júnior Matuto, quanto ele ganhou pela primeira vez aqui para o Executivo. Então é muito importante as pessoas memorizar tudo isso para que na urna as pessoas não venham se arrepender. Acredito que o resultado da eleição ele se move por uma série de fatores, mas basicamente, e a gente até conversou sobre isso antes um pouco, de que o discurso que foi construído não foi um discurso propositivo, não foi um discurso de apresentar soluções no campo das políticas públicas, das propostas, daquilo que os candidatos poderiam defender, né, do ponto de vista do seu plano de governo, daquilo que eles pretendem fazer. A narrativa que foi construída foi uma narrativa dentro da questão do campo ético-moral. Né? Então, na verdade, não foi uma construção de uma narrativa, foi a desconstrução de uma candidatura. O que a gente viu aqui foi uma série de ataques, né, à imagem do candidato Júnior Matuto, que ficou numa posição tanto quanto, mesmo que sem responder diretamente, ele ficou numa posição mais na defensiva, né? E isso fez com que a campanha ganhasse um tom e uma dinâmica muito de ataque e contra-ataque, defesa e proposta, que é bom, a gente praticamente não viu de canto a canto. Levando em consideração, né, o que o Henrique e o Ricardo falou, também é essa a minha visão. Foi pouco divulgado o plano de governo, né? No meu ponto de vista, o do Júnior Matuto teve, sim. Você olhar, você for nas redes sociais dele, já o Ramos, ele ficou mais no ataque, né? Então, assim, eu costumo comparar um pouco com o João Campos, né? Como diz, a árvore que está dando fruto é a árvore que é mais apedrejada. Então, assim, os eleitores de Paulista, eu queria que vocês procurassem saber um pouco
mais de cada candidato, se aprofundar um pouco em saber da sua trajetória. Porque quando a gente fala de mudança, né, o que mais se ouviu em Paulista se ouve, não vou votar numa terceira via. Hoje não existe uma terceira via. Verdade. Continua tendo as duas vias, porque, para quem não sabe, o Ramos hoje está com o atual gestor. Então, quem vai votar, quem hoje está votando em Ramos... A via da continuidade. É a via da continuidade. Parabéns, Dani, pela sua leitura. Obrigada. Eu queria aqui fazer uma alusão ao cientista político. Ricardo, pedindo desculpa a você, Henrique, também a Dani. Nós tivemos 45 mil pessoas que não foram votar. Tivemos aproximadamente 167 mil votos válidos para prefeito, 170 mil para vereador. E a quem você atribui, Ricardo, esses 45 mil pessoas que não foram votar? Porque além de termos a Zona 12, que é uma paulista tradicional, tivemos 2 filhos de paulista que um tirou em terceiro e quarto lugar. A Lívia tirou em terceiro e o Padilha tirou em quarto, na 12. E ao mesmo tempo, quem teve o maior índice de abstenção foram as praias. Porque dentro de Paulista nós sabemos que existem outras paulistas. As praias tiveram um percentual surpreendente de abstenção, 28,71%. A segunda maior abstenção foi os Maranguape, que também não tem muita ligação histórica com a cidade, 22,99%. A Zona 12 teve a menor abstenção, 19%, que teve 12 mil votos. Então, isso é reflexo, Ricardo, das pessoas não conviveram muito com o centro e com a questão antiga da cidade histórica, ou ligação com as famílias, porque as praias nós sabemos que ela tem uma vida própria mais para com o Recife. E os Maranguape, eles são mais fornecedores de mão de obra para a capital e se ausenta um pouco da discussão política da cidade. Mas vamos falar aí do que hoje afeta o Brasil. A quem podemos atribuir essa incidência tão elevada do autismo? Na realidade, eu atribuo hoje a gente tem uma evolução histórica, né, da pessoa com deficiência. Antes, as pessoas com deficiências, elas eram exterminadas, historicamente, né? Aí depois a gente vê elas escondidas, depois segregadas, e agora a gente vê preconceitualmente, né? E aí a gente via pessoas que antes não eram diagnosticadas, mas eram tidas com codinomes ou com adjetivos pejorativos de doidinhos, retardados, né? E hoje a gente, com o conhecimento, né, científico, a gente vê os diagnósticos sendo feitos. Pessoas que a gente às vezes achava, fulano é assim, tá, hoje são pessoas, pelo conhecimento científico, pelo desenvolvimento do conhecimento científico, pessoas que estão dentro dos transtornos globais do neurodesenvolvimento. E aí as pessoas fazem assim, tem um boom de autismo, eu digo, não, tem conhecimento agora sobre autismo. No caso, na sua visão, sempre existiu. Exato. Mas não com a dimensão, porque as redes sociais favoreceu muito. Tem um fato bem pitoresco aqui, Patrocínio Paulista, não sei se eu já relatei aqui a vocês, que é a história do Lundberg. O Herman Lundberg, que era o patriarca de toda a família, tinha 4 filhos, Arthur, Alberto, Frederico e o Guilherme. E ninguém sabe quem é o Guilherme. Guilherme tinha uma deficiência, eu não sei de que ordem, mas foi mandado para a Europa. Tá vendo? Por causa do preconceito. Exato. De esconder. Ninguém sabe, só se fala Frederico, Arthur e Alberto. O resto é Isso eu conhecia 3, não sabia só que era 4. Esse Guilherme ninguém sabe. Está na foto, então nas minhas pesquisas, na minha curiosidade, no meu amor, talvez assim excessivo, talvez doentio, talvez maior, eu busquei essas informações e adentrei nas anais da história. É o e-book vivo de Paulista, ele, né? Aí a gente tem E esse diagnóstico, assim, eu ainda tenho minhas dúvidas, sabe, Cris? Claro que a gente tem o conhecimento hoje. Hoje nós temos o conhecimento e as pessoas saíram do armário, saíram dos quartos escondidos, né? Dos pseudos.
Mas eu acho que tem algo mais também que ainda a gente tem que entender. Né? As Que pesquisas ainda- são muito incipientes ainda, né? Porque pesquisas para apontar algum caminho na medicina, ela precisa de vários anos de estudo, né? E ainda Exato. as pesquisas são incipientes em Ainda relação se ao cogita a transtorno. alimentação. Então, se a gente não tem atitude, nada anda. Então, se bora criar a comissão da criança e adolescente, vamos juntar, né, com o PCD e tentar melhorar essa questão aqui dentro de Paulista, porque o que eu prestava atenção era que realmente era muito órfão nesse sentido. E a OAB é a maior sociedade civil mundial e voluntária, porque todo o trabalho, seja ela desde a presidência até as comissões, é voluntariado, né? Aí veio um problema, uma problemática nessa questão da comissão. Eu criei a questão, Cristiane lembra muito, né, que eu criei a OAB de dentro para fora. Como é que a sociedade vê os advogados? Semideuses. É verdade. É intangível, né? Intangível, Lá longe, lá é verdade. longe. Tem até ó, medo de falar. E ir para a OAB, nem pensar. É verdade. Levamos a OAB para a rua, levamos a OAB para a sociedade. A gente começou fazendo projetos na rua, né? E trazendo a sociedade para junto da OAB. Foi aí que começou justamente essa questão desse conhecimento e procurar saber mais dos direitos, né, dos PCDs e hoje em si a questão do autismo, né, que hoje é o que mais sofre aqui dentro do município. Obrigado mais uma vez, Nena, pela oportunidade, né? Pelas palavras que muito fico lisonjeado de ouvir de uma pessoa como você. Nossa história, Nena, é 11 anos. Nós temos praticamente desde aquelas manifestações de 2013, 14, que foi quando teve que a direita começou a ser embrionária, né? Aqueles protestos contra o PT, contra a gestão da Dilma na época, né? Começou também com aquele que não vai ter Copa, né? Quem não lembra, na Copa 2014 fizeram aquele clamor. Depois veio Não é Só pelos 20 centavos, o Gigante Acordou e várias outras manifestações que começou a originar a direita que a gente conhece hoje, né? Então nós já estávamos ali na Conde da Boa Vista com nossa cartolina, né, fazendo os nossos dizeres dos processos, dos protestos, né? E fomos amadurecendo, né? Eu conheci o professor Olavo de Carvalho, que muito me ajudou a me encontrar ideologicamente no conservadorismo, né, na direita, no liberalismo econômico, tudo isso que foram criando pilares, né, da minha identidade política. E a partir daí também conheci o Jair Bolsonaro, né, naquelas vindas de aeroportos que depois virou uma febre no Brasil todo, né, que foi iniciado aqui em Recife, né? E assim, foi uma paixão à primeira vista. Por quê? Porque naquele ambiente de revolta que a gente estava naquela época, né? A gente via nele o cara que brigava com quem a gente queria brigar, xingava quem a gente queria xingar. E eu disse, o cara é esse. E me abracei com ele até hoje. O casamento vai bem demais, né? Tá sem divórcio. Não, tá sem divórcio. E não entra divórcio. E não entra divórcio. E aí fomos crescendo, a ponto de, na época que o Bolsonaro saiu candidato a presidente da República no PSL, um partido genuinamente pernambucano aqui, né, do Luciano Bivar, né, eu fui convidado para presidir a juventude estadual junto com o meu amigo Wilker, né, ele era o presidente, eu era o vice. E a partir daí a gente começou a fazer política mesmo, né? Chegamos a fazer parte da equipe de coordenação de campanha de Jair Bolsonaro, presidente da República, aqui em Pernambuco, né? E nosso trabalho foi tão exitoso, Nena, que nós conseguimos ter uma rede social com mais de 137 mil seguidores, né? Com o PSL Jovem, na época. E isso me credenciou a ponto de o Luciano Bivar me convidar para presidir o Diretório Municipal de Olinda, né? O Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República com o Sarmento dirigindo o Diretório Municipal de Olinda. Fico muito feliz de estar aqui e ouvindo o teu pronunciamento aqui. Eu fico feliz porque Pernambuco realmente precisa de pessoas igual a você, pessoas de coragem. E por falar em coragem, não é diferente de Maurílio Feitosa quando enfrentou
a política de Paulista, enfrentar esses gigantes aqui, a velha política aqui, e você ser colocado a disputar uma eleição e você ter a coragem de não desistir, você realmente ficar firme ali para tentar mostrar à população qual seria os seus projetos, o que você tinha de melhor para a população, e não poderia ser diferente quando você não era conhecido politicamente em Paulista. Nunca apoiei nenhum candidato em Paulista, nem Nena, nem Ricardo. Tomei a decisão de ser, tive vários empecilhos, vários motivos para não ser candidato, mas não desisti, porque eu tinha um projeto para mostrar à população. E esse projeto só poderia ser mostrado se eu fosse candidato. Não teria outro caminho. Então, fiquei muito feliz por ser candidato e estou aqui muito feliz neste momento por entender que esse espaço aqui, ele não só dá oportunidade à população entender que existem nomes com pessoas sérias e projetos sérios para que possa transformar e não se encurvar aos velhos caciques.